Boa tarde, pessoal. Beleza? Vamos Boa começar tarde. 15 horas, vamos começar nosso webinar como programado. Para quem não me conhece, eu sou José Rafael, sou consultor aqui da Templum, trabalho com PBQPH, sou formado em Engenharia Civil e trabalho aqui da Templum há 3 anos. E ali... Sou Ariane, sou especialista em PBQPH, auditora líder ISO 9001. Estou aqui na Templum há 2 anos e amo o que eu faço. Legal. Vamos começar, então, a falar um pouquinho sobre a organização de canteiros. A gente vai trazer, né, aí um pouco da nossa experiência, do que a gente tem visto nas construtoras. A Ariane está bastante em obra, né, no dia a dia, então tem bastante prática, bastante informação, experiência para trazer para a gente, prática. Eu queria primeiro confirmar se está tudo certinho aí com o áudio, com o vídeo, todo mundo vendo a gente bem. Como é que está aí, pessoal? Estão ouvindo bem? Para quem ainda não conhece essa ferramenta que é o Zoom, né, tem ali a opção do chat para vocês mandarem mensagens para a gente. Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar. A gente vai parar em alguns momentos da nossa apresentação para responder perguntas. E agora o pessoal está falando, por enquanto, que está tudo bem aí, né, o áudio e o vídeo. Legal, vamos então começar. A gente vai começar, a gente fez uma apresentação aqui para pautar a nossa apresentação. E vamos começar falando de como organizar o seu canteiro de obras. É muito fácil, né, Rafa? É muito fácil. Tem gente que acha que é um monstro, né? É muito difícil organizar o canteiro de obras. A gente vai tentar passar umas dicas para mostrar para vocês que é fácil. Dentro do PBQPH, é o item que eu mais gosto. É essa parte de organização de canteiro, é onde a gente consegue ver resultado, né? Economia, enfim. A gente vai falar um pouquinho disso ali mais para frente. Isso. Então, começando com uma frase aqui, né? O canteiro de obras é o pontapé inicial para o sucesso da obra, independente do porte. Então, já fica claro aí que a gente não precisa ser uma grande empresa para ter o canteiro de obras ali organizado, né? A gente, independente do porte, na escala devida para a empresa, a gente consegue fazer a organização do canteiro de obras. Exatamente. O importante é que você realmente saiba o quanto é importante ter um canteiro extremamente organizado, né? Não precisa ter um espaço muito grande, só precisa ter organização, saber onde vai ficar cada cozinha, os materiais, e facilita a vida dos colaboradores, né, Rafa? Exato. Então, por que a gente está trazendo esse tema, né, para vocês? A gente poderia estar falando aqui da norma, do PBQPH, qual que é o item X do PBQPH aqui, só que a gente resolveu trazer esse tema porque realmente a gente vê que traz um resultado muito legal para os nossos clientes, né? Então, a importância do canteiro de obra é exatamente isso aí que está escrito, para a gente evitar falhas no processo da obra. É essencial que a gente tenha um bom planejamento. Então, esse planejamento ele começa desde o começo, né? Eu costumo falar que quando você vai fazer o projeto em si, você já tem que desenhar o layout do seu canteiro. Sim. Né? O mundo ideal é esse. Você pense no projeto e você pense também no projeto do seu canteiro. Por quê? Para depois não ficar aquele corre-corre de onde remanejar os materiais que já estão alocados dentro do seu canteiro. Isso aí, mas quem ainda não tem o canteiro organizado e já está com a obra andando, calma, não se desespere que também dá certo. Sempre dá tudo certo. Então, a gente vai falar um pouquinho da organização no sentido de evitar o desperdício de material, evitar a perda de tempo, né, evitar falhas, evitar acidentes do trabalho, é tudo isso aí que a gente vai passar um pouquinho aqui para vocês. Desenvolver o layout é necessário? Sim. Aí muito. Vocês vão falar, por que é necessário?
Ah, é lei que fala isso? Não, não é uma lei que fala isso, apesar de ter ali na NR18, né, no PBQPH, na NR18, você não vai ter que parar, ter a obra embargada se você não tiver o canteiro de obra 100%. Hoje a gente vê bastante obra andando, né, às vezes até com bem bagunçado e não tem interdições, mas a gente vai trazer, a gente fala que sim, é necessário por conta desses benefícios, né? A gente vê como sistema de gestão, como consultores de sistema de gestão, a gente fala que sim pela experiência. Sim. Daqui a pouco, na hora que a gente começar a mostrar as fotos, eu vou contar um relato que aconteceu comigo essa semana sobre o cliente não ter feito um layout, não ter uma organização dentro do canteiro. E hoje ele me deu um feedback super positivo de uma força-tarefa que a gente começou ontem. Legal. Então, vamos avançar para a gente falar nesse tema que eu adoro. Então, quando a gente vai falar aqui para quem está começando obra, né, para as próximas obras, quem já tem, é fundamental que a gente comece pelo planejamento, né, pelo planejamento do canteiro. Devem ser verificadas instalações necessárias para o bom andamento, como onde a gente vai colocar o banheiro, onde vai colocar o chuveiro, refeitório, almoxarifado, dentre outras coisas, até desde as coisas do ambiente, né, desde os itens do ambiente, do convívio ali, até o armazenamento. A gente não citou, mas é extremamente importante ter uma área de vivência, né, para o pessoal. A hora que ele vai tomar um café, não necessariamente está dentro do refeitório, mas que ele tenha um espaço ali onde ele possa sentar um pouquinho numa sombra. Precisamos começar a pensar e ter um pouquinho mais de empatia pelo trabalho do outro, né, Rafa? A gente sabe que canteiro de obras não é fácil. Principalmente falando para quem for responsável por obra, para quem for dono de construtora aí, fica esse toque, né? Que a gente precisa pensar não só no lucro, mas no bem-estar dos trabalhadores. Colaboradores, também. Exatamente. Ter um pouco mais de empatia, super importante. É muito importante delimitar cada espaço, né? Então, começando ali, quando a gente for fazer o planejamento do canteiro, delimitar cada espaço, o que vai ser, onde vai ser armazenamento, onde vai ser banheiro, onde vai ser refeitório. Isso, a gente que passa por auditoria, fica muito claro que é um item que os auditores veem, né, que tem uma exigência arduamente da NR18, né, às vezes tem ali o refeitório junto com o banheiro, junto com o armazenamento de materiais. E o mais engraçado é que quando a gente começa a fazer essa implementação, principalmente quando os donos das construtoras começam a participar, a primeira pergunta é: nossa, mas o auditor vê isso mesmo? Sim. Sim. Item requisito de não conformidade, super passiva não conformidade, porque é um item mandatório da NR18, né, Rafa? Exato. Então, vamos ali, o que é necessário e quais são as vantagens, né, da gente ter um bom canteiro de obras. A gente vai falar um pouquinho das vantagens agora, vai falar um pouquinho mais para o final também, começando por permitir um fluxo de serviço de materiais de forma contínua, né? A gente vê, às vezes, obras com interrupções, armazenamento no meio de uma área de trânsito ali dos colaboradores, né? Então, um bom planejamento, uma boa organização vai permitir que esse fluxo de serviços e materiais não tenha interrupções. A gente reduz também os transportes e movimentação, melhorando os processos. Reduz perdas e desperdício de insumos. Quando a gente fala de interrupções de trânsito, né, de materiais, quanto mais tempo os materiais estão sendo carregados, estão sendo transportados, eles estão mais tempo sujeitos a cair, a quebrar, a ter essa perda, né? Exatamente. Eu estou fazendo um projeto em um cliente onde ele tem uma área muito grande, só que a organização até então era zero. E a gente não consegue transitar. Para eu passar de um lugar para o outro é extremamente difícil.
tem resto de material em todos os lugares. Sim. É extremamente perigoso, né? E atrapalha demais. Imagina isso para a Ariane falando que ela foi um ou outro dia na obra, né? Imagina no dia a dia, Todos os dias. todo dia ali Exato. os funcionários que estão carregando, às vezes estão carregando peso, né? O que já limita a Um pouco a mobilidade. movimentação. E aí tem esse problema, esse agravante aí. Melhora e facilita as condições de trabalho, então é um pouco disso que a gente falou também agora, né? Aumenta a produtividade. Muito. Aumenta bastante, né? Muito, muito, porque ali quando tem, cada item está no seu devido lugar, eles já sabem, né, Rafa? A mobilidade deles é muito mais rápida. Na hora de buscar um determinado material, eles já sabem que não precisa ficar procurando. Sim. Então, por isso que é importante essa logística, né? Que a gente saiba exatamente, estrategicamente, onde vai ficar cada material. Exato. Reduz o nível de cansaço dos trabalhadores, exatamente por isso, né? A gente tendo um carregamento ali, um material mais próximo da onde o trabalhador vai usar, evita dele ficar transitando, carregando peso, o que é totalmente desnecessário e acaba, de novo, interferindo na produtividade. Principalmente quando um canteiro é muito grande e não tem essa distribuição estratégica de material, né, Rafa? Às vezes ele está executando um serviço em um determinado momento, ali, num determinado local, e ele precisa buscar um material pesado, que esteja muito distante dele. Então, quando a gente fala em reduzir o cansaço, é pensando nesses pontos, né, Rafa? Quando o material está perto, estrategicamente. E outro ponto que a gente resolveu listar aqui é que um bom planejamento, né, ele permite a flexibilização para a gente fazer mudanças que ocorrem ao longo da obra. Então, a gente sabe que, principalmente obras que têm mais de uma edificação, né, que não que a gente não vai atuar apenas em uma edificação, um ponto fixo, a obra vai tendo adaptações, né? Então, a gente está construindo um condomínio, por exemplo, está construindo uma casa num lugar X, depois passa para a segunda casa e a obra vai mudando de local, né? Exato. Então, a gente consegue, com um bom planejamento, já prever isso aí e já ir adequando ao longo da mudança, né? Não sendo um trabalho reativo, né? Bom, aqui a gente trouxe um exemplo de um projeto de canteiro para vocês, tá? Essas duas próximas telas. A gente precisou deitar aqui por conta do tamanho, né? Não ia caber em uma tela só, ia ficar muito pequeno para vocês visualizarem. Mas a gente tem esse modelo na plataforma, sim, né? Para os nossos clientes está disponível na etapa planejamento de obra. Sim. E ali ele mostra exatamente como desenvolver o layout do seu canteiro, né? O layout, a gente precisa identificar exatamente onde está cada material, onde é o refeitório, onde é a área de vivência. Além de ser um item mandatório, tem que estar dentro do PQO. Então, não tem para onde fugir, né? Para quem está implementando o sistema de gestão, é um item mandatório. Para quem não está implementando, isso serve para você se planejar, exatamente, para você se planejar, para você conseguir identificar onde vai ficar cada material. Às vezes você precisa mandar descarregar o material, você consegue ter ali na sua mão, você sabe exatamente onde você vai pedir para armazenar, né? E é legal até porque a gente fazendo o projeto antes do início da obra, a gente consegue pensar, pô, eu vou ter um muro ali no fundo da obra. Peraí, qual que é o melhor lugar para eu colocar, para eu armazenar a massa, o cimento que vai chegar, sendo que eu vou usar lá no fundo da obra. Então, a gente consegue ter essa análise crítica, fazendo o planejamento antes para saber o melhor local para colocar, né? Estratégias, né? Isso é ótimo. Então, a gente vai falar aqui um pouquinho da NR18, porque a NR18 é uma referência, né, da construção civil. Todo mundo que está nesse ramo
tem que conhecer, né? Eu ia falar deve conhecer, mas todo mundo que está nesse ramo tem que conhecer a norma regulamentadora 18, e ela passa para a gente alguns requisitos de organização de canteiro. Inclusive, de repente tem alguém que não saiba, todos os colaboradores devem ter o certificado do treinamento da NR18. Sim, então, fica um alerta aí para vocês que estão implementando. É obrigatório que todos, sem exceção, tenham o certificado da NR18. É um treinamento de 6 horas, onde com o assunto, as pautas que já estão previstas ali na NR18, se eu não me engano, tem 18.28, que fala de treinamento. Já tem ali o que a gente precisa treinar, quais são os assuntos que a gente precisa passar para os colaboradores. Então, a norma deixa bem claro que tem que ter esse treinamento e o que é necessário. Então, a norma ela especifica de maneira extremamente detalhada cada situação que a gente encontra na obra, né? Então, a norma a NR18, se eu não me engano, ela tem 30 e poucas partes, né? Ela é uma norma bem extensa, uma das mais extensas normas do Ministério do Trabalho, porque ela exatamente aborda cada um desses pontos que ocorrem durante a obra. E a gente tem a gente tem subitens específicos de organização de canteiro, sim, né? A norma que a gente mais gosta, né, Rafa? Sim. Dentro do BQPH. Exato. E a norma, a NR18, assim como as outras normas regulamentadoras, elas têm o principal intuito de manter a segurança dos trabalhadores, que é isso que está aparecendo aí para vocês. Então, a gente tem uma relação clara e óbvia da organização do canteiro com a segurança dos trabalhadores. Exatamente. Né? E quando a gente vai para campo e a gente começa a falar com os colaboradores sobre essa norma, é visível quando a gente começa a contar para eles quais são os benefícios que ela traz para eles, o quanto eles ficam felizes, né? Por quê? Porque normalmente na construção civil é difícil a gente chegar numa obra que já esteja tudo redondinho, implementado, né? Às vezes tem obra que mal tem banheiro, né? Eles precisam levar água de casa. E quando essa norma vem, quando a implementação chega, é obrigatório que tenha. Então, eles ficam muito felizes. Sim. E ontem eu dei um breve treinamento, assim, foi uma reunião com alguns colaboradores do meu cliente, e eu comecei a contar para eles, né? Eu falei, olha, nós precisamos de vocês para atingir a certificação. E com isso, vocês vão ter água gelada, vocês terão banheiro, vocês terão chuveiro, um refeitório, né, um marmiteiro que é obrigatório, eles precisam ter, eles têm o direito de comer a sua comida quentinha ali. E foi nítido, assim, a expressão de felicidade deles. Com certeza vai influenciar na produtividade, né, deles do serviço. Muito. Isso a gente consegue ver claramente quando a gente implementa, né, normas e sistemáticas, principalmente voltadas para o bem-estar do colaborador, como isso reflete na produtividade e no serviço que eles fazem, né? Nossa, demais. Então, a NR18, ela está dizendo aí que ela tem um próprio, a norma até disponibiliza um checklist, né? Então, de novo, a NR18 deixa bem claro o que é necessário ali. Vocês podem recorrer à NR18, estudar, ela está disponível no site do Ministério do Trabalho gratuitamente. Então, já é uma boa dica aí. E tem alguns pontos que a gente trouxe aqui para vocês, que a norma desses subitens que a gente comentou, elas falam bastante sobre a organização, trazem alguns pontos específicos sobre a organização de canteiro, né? Que são esses subitens aí, de área de vivência, armazenagem e estocagem de materiais, sinalização de segurança e ordem e limpeza. Então, vocês veem como é importante isso, a gente tem um item específico para ordem e limpeza, né? Eu acho fantástico. Então, a gente trouxe aqui alguns desses trechos da norma da NR18 para a gente debater um pouquinho aqui, né, com vocês. Primeiro, que fala do item 18.4, as áreas de vivências devem ser mantidas em perfeito estado de conservação
higiene e limpeza. Isso aí aparece em mais de um item, né? A norma até repete um pouco esse item devido à importância. Então, sempre voltado, a gente pensando aqui, ainda falando que a norma 18 é voltada para a segurança do trabalhador, né? Sempre voltado para permitir e para prover um aumento da segurança, diminuição de riscos, diminuição de incidentes e acidentes. Exato. Item 18.4, um pouquinho mais extenso, eu vou ler aqui para vocês. Os materiais devem ser armazenados, aqui a gente já está falando de armazenamento de materiais, de estoque, né? Os materiais devem ser armazenados e estocados de modo a não prejudicar o trânsito das pessoas e dos trabalhadores, que é o que a gente já falou, a circulação de materiais, o acesso aos equipamentos de combate a incêndio, obstrução de portas e saídas de emergência, não devem provocar empuxos ou sobrecargas nas paredes, lajes ou estruturas de sustentação, além do previsto em seu dimensionamento. Então, a gente vê uma pegada para a segurança do trabalho de novo, né? Linkando a organização. Então, quando a gente fala ali do planejamento do canteiro de obras, é exatamente isso. A gente não vai descarregar o caminhão de brita e apoiar numa parede que não foi dimensionada como suporte. Não foi dimensionada prevendo esse carregamento. As paredes a gente sempre prevê um carregamento vertical, né? Mas se a gente colocar o caminhão de brita ali, a gente vai ter um carregamento na parede que não foi previsto. Não foi previsto. Sem contar que não pode estar em contato com o solo, né, Rafa? Sim. Outro item extremamente importante porque planejar o canteiro tem isso também. Sim, os materiais não podem estar em contato com o solo. Isso principalmente porque quando a gente vai, por exemplo, bater o concreto ali na obra, né, que acontece bastante. Se tiver areia, se tiver a brita ali em contato direto com o solo, a gente vai bater o concreto, vai fazer a massa ali, e aí vai pegar pedra, vai pegar areia, vai pegar grama, raiz. Isso aí interfere na resistência, né, dos materiais, na durabilidade dos serviços que foram feitos também, né? Eu costumo orientar os clientes sempre a fazer um concreto magro para estar armazenando esses materiais, fazer as baias separadas e um concreto magro onde depois ele consiga ou tirar ou fazer algo ali por cima dele, né? Porque a gente evita exatamente isso. Tem alguns clientes que colocam lona, mas conforme os trabalhadores vão tirando os materiais, ele não aguenta muito tempo. Ou vem pegar com a pá, vai rasgar. Exatamente. Então, o ideal é um concreto magro. Fica a dica aí para você. Isso. Então, seguindo um pouquinho no item 18.27, fala que quando a gente fala de segurança, né, sinalização de segurança, o canteiro de obras deve ser sinalizado com o objetivo de identificar, a gente listou alguns pontos específicos aqui, né, identificar o local de apoio que compõe o canteiro de obras, advertir contra o perigo de contato ou acionamento acidental com partes móveis das máquinas e equipamentos, identificar acesso, circulação de veículos e equipamentos na obra, identificar locais com substâncias tóxicas, corrosivas, inflamáveis, explosivas e radioativas. A gente transcreveu isso aqui da norma, né? E está trazendo exatamente a relevância da gente ter o planejamento para o nosso, a gente dimensionar, aqui vai ficar a nossa grua, então eu não vou colocar uma área de trânsito aqui embaixo da minha grua, ou aqui vai ficar a betoneira, então eu não vou colocar um material que possa interferir no bom uso da betoneira ali perto. Exato. É ótimo você ter falado em betoneira, lembrando que acontece muito de chegar em obra betoneira, não está aterrada nem coberta. Sim. A gente vai ver depois uma foto, exatamente, e nem ter um recipiente próprio para depositar o material. Então, é outro item que vocês precisam tomar bastante cuidado. Betoneira tem que estar aterrada em um local coberto. É bom a gente ir falando, né, passando esses insights para vocês, porque é exatamente coisas que a gente vai lembrando, né, que a gente vai ver obra. E ele sempre é pego em auditoria. Sim. Né? Proteção da cremalheira tem que ter.
se não tiver não conformidade na certa. Então, é muito comum quando a gente chega numa obra e não tem esses cuidados, né? Porque as pessoas não têm o hábito, não, às vezes, muitas das vezes nem conhecem esses riscos e tudo mais. E aí, o planejamento da obra ajuda a identificar isso. Exatamente. Né? O checklist da NR18 é perfeito para quem vai começar a desenvolver o layout do canteiro, né, Rafa? Começa a projetar o canteiro ali com a NR18 do lado, ele já sabe exatamente o que ele vai precisar. O que pode ter, o que não pode ter, o que não pode, como. O que deve estar longe do que, né? Exatamente. Então, aqui mais um item, o item 1829, que é aquele que a gente falou de organização e limpeza. Esse aqui a gente colocou o item todo aqui. A gente colocou um pouquinho mais de texto, tá? Para você, porque a gente vai disponibilizar essa apresentação para vocês depois, então para ficar mais fácil ter a apresentação, e às vezes esquece alguma coisa que a gente falou, então por isso que está com mais texto, tá, pessoal? Exato. Então, 18.29.1, canteiro de obras deve apresentar-se organizado, limpo e desimpedido, notadamente nas vias de circulação, passagem e escadarias. De novo, a NR18 ela é bem clara no que ela exige, né? A gente até deixou destacado esse deve, porque como a gente vem da área de consultoria, sempre que a gente ouve um deve, já tem que levantar a orelha. Então, a gente falou desse deve exatamente porque a NR18 diz que precisa ser assim. O canteiro de obras tem que se apresentar organizado. Sempre que a palavra deve, isso já ela aparece, né? É um item obrigatório, sim, né? Ela substitui a palavra obrigatória. Fica mais bonitinho. Então, o entulho e quaisquer sobras de materiais devem ser regularmente coletados e removidos. Por ocasião de sua remoção, devem ser tomados cuidados especiais de forma a evitar poeira excessiva com eventuais riscos. Então, falando aí da organização, quando a gente fala de resíduos também, né? Principalmente com relação à segurança do trabalhador, mas também isso está implícito aí toda a parte visual da obra, né? Quando houver diferença de nível, a remoção dos entulhos ou sobras de materiais deve ser realizada por meio de equipamentos, isso aí mais por conta de riscos ocupacionais mesmo. É proibida a queima de lixo ou qualquer outro material no interior do canteiro de obras. Isso por favor, né, Rafa? A gente vê bastante, né? Tem gente que até faz isso sabendo que não pode e faz para diminuir o resíduo que tem que destinar, e tem gente que faz sem querer, né? Que não sabe. Então, mas a norma deixa claro que não pode ocorrer, tá bom? É proibido manter lixo ou entulho acumulado ou exposto e em locais inadequados do canteiro de obra. Então, aqui a gente volta no planejamento, né? Que a gente precisa ter planejado e destinado um local para a gente colocar o lixo. Então, na sua planta da obra, no planejamento do canteiro, vai ter que ter um quadradinho ali dizendo aqui vai ter o resíduo, aqui vai ter o resíduo de madeira, aqui vai ter o resíduo de entulho, resíduo de gesso. Lembrando, extremamente importante, em pontos estratégicos, ter os lixos separados também, né, Rafa? Reciclar, todos os recicláveis separadinhos ali por suas classes. Exato. Acho que alguém nos chamou no chat, Rafa. Vamos dar uma olhada se tem algumas perguntas. Pessoal, se tiver alguma pergunta, manda pra gente, ok? O Vitor falou um pouquinho antes, reduz o risco de acidentes também. Imagino que tenha sido lá no começo, né, Vitor? Exatamente, um bom planejamento reduz bastante o número de acidentes e de riscos, né, para o trabalhador. Tibério disse que o som está sumindo, já está resolvido. Tibério já está conseguindo ouvir a gente bem. Imagino que possa ser algum probleminha aí, porque ninguém mais reclamou, mas qualquer coisa você fala aqui para a gente. Alisson, pode perguntar por aqui, que fica mais fácil para a gente ver. Tá certo? Vamos seguir um pouquinho e depois a gente, no final, a gente abre para mais perguntas, tá bom? Pode escrever nas perguntas aí no chat, daqui a pouquinho a gente já responde para vocês.
Então, exatamente o que o Vitor falou agora, né, que o Vitor perguntou, a gente vai abordar, que é a questão da segurança dos trabalhadores, né? De pedestres aos trabalhadores, um canteiro de obras limpo e organizado é garantia de segurança. Veja algumas coisas que devemos fazer, que a gente traz como sugestão aqui para vocês, né? Descartar de maneira correta substâncias químicas, tóxicas e outros materiais que sejam perigosos. Então, a gente... Separar. Isso, a gente separa e também sinaliza, né? Coloca uma plaquinha. Naquela parte da sinalização, que existem materiais químicos e perigosos ali. Organizar equipamentos e materiais, ao invés de deixá-los espalhados. É muito comum, né, a gente encontrar em obra materiais espalhados, o próprio pessoal do operacional da obra fala, eu deixei naquele cantinho ali porque é mais fácil para eu pegar ao longo do dia, ou deixei ali para ninguém mexer porque aquilo ali é meu. Isso não pode, né? E atrapalha, isso atrapalha de uma forma... Na obra que eu visitei essa semana, acontece exatamente isso, né? Eles fazem montinhos de materiais. E aí chega no final do dia, sobrou, ninguém recolhe. E vai ficando, vai ficando. E a gente vai ver as fotos, né, daqui a pouquinho. Tem teorias, né? Não me lembro exatamente a teoria, mas o nome da teoria, mas existem teorias que dizem que quando as pessoas passam a ver coisas desarrumadas, coisas degradadas, elas têm uma tendência maior a também deixar desarmado ali e dizer, já tá desarmado. É o tal do espelho, né? Já tá sujo, eu vou deixar também, porque o que eu vou arrumar? Aqui, o saco não vai fazer diferença. Aqui, foi eu que deixei, já deixavam antes. Então, por isso é extremamente importante que vocês, né, comecem a criar essa cultura dentro da empresa. Faça treinamento semanal no DDS, no DDO, não sei, mas façam treinamentos com eles, mostrem a importância de manter um canteiro limpo e organizado. Vocês vão ver como tudo vai começar a fluir e as coisas vão melhorar. Mostrem os benefícios, né, de ter um canteiro organizado. A gente, às vezes, vê bastante, um negócio que é muito comum ver em obra, prego, né, no chão, que é um risco muito grande, ainda mais para se o colaborador não tiver com o EPI adequado, ali, com a bota adequada, tem um risco muito grande dele furar o pé, de se machucar. Então, isso tudo são pequenas coisas que a gente vai mudando e vai trazendo para eles os benefícios disso, né? Se você organizar aqui o seu material no final do dia, você e os seus amigos vão estar evitando o risco de ter um acidente, de ter um corte, de ter um... E o mindset precisa começar a partir dos RDs, dos diretores da empresa, ter essa consciência do quanto é importante essa limpeza e organização do canteiro. Exatamente. Eu queria contar para vocês aqui, ontem, essa semana, eu comecei um projeto com um cliente, e a hora que eu cheguei lá, Rafael, eu fiquei de cabelo em pé. A hora que eu olhei, eu pensei, isso aqui vai ser uma missão quase impossível. Quase, porque não é impossível. Ainda não era cliente da Temple, né? Não, porque ele iniciou, não tem. Ele iniciou o projeto dele agora. Ele contratou a gente há pouquíssimo tempo, acho que na semana passada, e eu entrei na obra, assim, primeiro que eu não conseguia colocar meu carro, não conseguia estacionar o carro, de tanta coisa espalhada. E uma área extremamente grande. Depois você vai andando na obra, é só material perdido. Eu tirei várias fotos, capacete jogado, pá, todo tipo de material que vocês imaginarem jogado. Material daqueles usam. Material, inclusive, equipamento de trabalho, né? Pá, uma série de coisas. E aí, a hora que eu falei com o proprietário da empresa, falei, olha, se você não começar a mudar, se você não tiver o seu mindset não começar a mudar, as coisas não vão acontecer.
E aí, até então, ele achou que fosse uma frescura. Eu fui andando ao longo da obra com ele e comecei a mostrar para ele o desperdício de material. E hoje ele me mandou uma foto, que aí eles começaram um tirão de limpeza, e hoje ele mandou uma foto, ele já começou a fazer prateleiras, e tá com 3 prateleiras de tubos de PVC, acho que joelho, alguma coisa assim. Ele falou, olha, eu tô muito triste com o que eu tô vendo. Aí eu pensei, né, o que aconteceu? Falou assim, material desnecessário, comprei sem precisar. Ou seja, vai perdendo o controle do que tem na obra e você vai comprando sem ter esse controle. Então, assim, se um dia ele achou 3 prateleiras de material desnecessário, imagina até o final da semana. Sim. Né? Imagina o que a falta do planejamento pode fazer, né? Até coisas que são incalculáveis, né? Às vezes tem um transporte de um saco de cimento, rasga o saco, cai cimento, a gente não consegue contabilizar quanto que caiu. Eles me relataram, inclusive, Rafa, que a falta de desorganização acaba ocasionando, né? Equipamento, por exemplo, diz que no último mês ele comprou 2, 3 furadeiras, só chegou nota fiscal e ele não conseguiu ver onde estão essas furadeiras. E aí, não sabe ainda. Na hora que ele pede, pega, ninguém sabe aonde está. Ou seja, a desorganização é tão grande, né? Não tem controle, que as coisas vão acontecendo e os donos da obra, os proprietários, não sabem nem exatamente. Só chega a fatura para pagar, né? Material desperdiçado. Então, por isso, é muito importante que a gente tenha essa organização. É seguro para o colaborador, é mais confortável para o cliente, porque ele sabe onde está tudo e as quantidades que ele precisa, né? Exato. Seguindo aqui, então, outras dicas aqui para trazer mais segurança para o seu colaborador, né, vinculado à organização, guardar os materiais em locais seguros, né, isso também a gente volta para o planejamento, para o projeto de canteiro, ter os locais indicados para a guarda de materiais, e manter um negócio legal também é manter o canteiro de obras protegidos com barreiras e tapumes para manter longe do local a circulação de pessoas não autorizadas e sem equipamentos de proteção. Então, isso entra também no projeto de canteiro, esse isolamento da área, né? Até porque a gente está falando aqui de segurança, né? De proteção, de pessoas não poderem acessar sem EPI. Quem está na construção civil, acho que já tem bastante experiência, até pode ser que tenha experiência, né? Com invasão à noite, né? A pessoa entrar, pegar equipamento de obra, sujar a obra, cachorro ir lá e fazer cocô na areia, uma areia que a gente vai usar para uma função estrutural, né? Exato. Então, isso é muito já importante. Contamina, exatamente. Costumo falar para eles, mura, bota portão, né? Às vezes antecipa uma fase da obra que você evita custos, né, Rafa? Sim. Super importante. Evita remediar depois coisas que você teria gastos para corrigir, né? E você consegue evitar com essa simples fato de ser na obra. Então, falando aqui do planejamento, né? Cada local tem que ter a sua funcionalidade específica e é preciso atentar-se a isso na hora de determinar a localização de cada local dentro do espaço do canteiro. Só retomando uma coisa que a gente já falou sobre ali a otimização, o transporte, a logística, né, dentro do próprio canteiro. O almoxarifado, por exemplo, precisa ter uma localização privilegiada, estando próximo ao local de entrada de materiais e, ao mesmo tempo, de fácil acesso do local de utilização destes. Então, a gente costuma ver bastante almoxarifado no fundo da obra, né? O pessoal começa a obra, ela está toda desimpedida, né? Então consegue chegar fácil ali no almoxarifado, entra o caminhão do fornecedor, descarrega ali do lado, e aí tem aquela questão que a gente falou de planejar as mudanças que vão ocorrer ao longo da obra, porque depois do meio da obra, ou até antes, né, para frente,
a gente vai ter construções ali que podem impedir esse acesso, fácil acesso até o almoxarifado. Então, acontece bastante, né, de o caminhão do fornecedor chegar na obra, ter que descarregar na frente da obra, os colaboradores irem lá com a carriola, encher a carriola para levar para a almoxarifado. Olha a perda de tempo que a gente tem com isso, né? O trabalhador que poderia estar rendendo ali, fazendo serviço, ele precisa parar, ir lá, descarregar o caminhão, pegar a carriola e fazer várias viagens para trazer o almoxarifado, o material até o almoxarifado. Depósitos de materiais como areia, brita e ferro precisam ter acesso à entrada de caminhões, exatamente isso aí que a gente falou agora. E os corredores de passagem desses locais para a obra devem estar bem estabelecidos. Quanto mais deslocamentos do material, maior a quantidade desperdiçada. Isso, existem vários estudos que pode até ser visto na internet, né, que pode até ser achado na internet, essa relação de facilidade e até de distância percorrida, de tempo para deslocamento e transporte vinculado à perda, né? Exato. Na verdade, quando você não tem esse planejamento, você perde tempo. O tempo, eu costumo falar que tempo é dinheiro, né? Então, o tempo ali que o colaborador demora para fazer essa logística, ele está deixando de produzir. Né? Então, por que é tão importante que seja tudo de fácil acesso, tudo muito fácil? Exatamente por conta disso. Isso aí, vocês sabem que está me interferindo em produção, cronograma, atraso da obra, a gente fica bravo. Isso aí a gente não precisa nem falar, né? O que pode acontecer. Então, a gente vai trazer agora umas imagens para a gente perguntar para vocês terem uma reflexão de como que está a obra de vocês. Como está a sua obra? Me conta. Eu tô olhando essas fotos, assim, é muito engraçado. Esse é o cliente que eu cheguei essa semana, eu fiquei de cabelo em pé. Eu falei, meu Deus, como chega a esse ponto, né? Como a falta de planejamento, de ter alguém ali à frente, né? Para dizer o que pode, o que não pode. Quanto faz diferença, né, Rafa? Exato. Olha isso. Aqui a gente já consegue ver várias coisas que a gente foi abordando, né? A falta de um lugar dedicado para resíduo, a falta de um lugar certo para a gente guardar os produtos químicos. Dá uma olhada nessa lata de tinta que está sendo usada para prender a lona ali. Está sujeita a intempéries, né? A chuva, às vezes ela está um pouquinho aberta, chove, cai água dentro da tinta. Tá tudo errado, né, Rafa? Olha isso aqui. Mais uma, Tem alguém utilizando um capacete aqui, ó. Tá bem. Isso aí a gente consegue ver também um pouco disso que a gente falou, né? Esse capacete aí também mais, né? Então, ao longo do caminho que eu percorri, eu fotografei. Eu achei 6 capacetes jogados. 6. Então, imagina o prejuízo para o proprietário dessa obra. A gente pode, acho que é até um negócio legal a gente usar isso como base mais para frente, depois da implementação de certificação, trazer esse proprietário para ele falar dos resultados. Não, disso, né? esse é um projeto super legal que eu vou fazer com eles. E depois, quem tiver interesse de saber como é que ficou essa obra, depois manda um e-mail para a gente aí no final. A gente faz um antes e depois. Exato, que é o que eu mais gosto, assim, né? Quando eu pego esse tipo de obra, eu falo, uau, que desafio! Mas vamos que a gente consegue. Exatamente. Né? Exatamente. Aqui, então, nessa segunda foto, de novo, retomando aí a questão da gestão de resíduos. Se alguém precisar descer essa rampa aqui, olha o tanto de obstáculo que essa pessoa está aqui em cima e o risco que tem de queda, né? Às vezes ele pisa aí nessa madeira, a madeira está solta. Olha o risco que tem de queda, de acidente. Rafa, eu fui num dia chuvoso. Imagina para transitar num lugar assim. Foi muito desafiador. Depois eu sentei com o dono da empresa e aí ele falou assim, não, você tem razão.
Não, você tem razão. Eu nunca tinha notado que a minha obra estava desse jeito. Ele Porque queria a montar gente, um stand de vendas lá. na obra, ia se ferrar, ia ser um tiro no pé. Eu falei, pelo amor de Deus, vamos terminar isso aqui e depois aí você pode montar, vamos fazer o que precisa ser feito. Eu tenho condições, né? É legal a gente ver que tem bastante gente participando desse bate-papo, exatamente por causa disso que a Ari falou, né? A gente no dia a dia, na correria, tem a demanda do cliente, tem o orçamento que tem que resolver, tem o fornecedor que está chegando, e aí tem o investidor que está ligando para acelerar a obra, a gente não consegue ver o que está acontecendo na obra, né? E aí, Então, é vira muito vício, bom, né? sim. É muito bom que vocês estejam aqui para a gente parar, baixar a poeira, pensar o que está acontecendo, como está a sua obra. Por isso que a gente está trazendo essa reflexão. Exato. E a gente quis colocar as fotos dos nossos clientes mesmo, né, Rafa? Porque para vocês terem uma noção do que acontece de verdade. Eu mostrei isso para um cliente hoje de manhã, ele falou, nossa, isso é real? Eu falei, é real. Isso acontece mais do que a gente imagina, Exato. né? O que a gente falou da betoneira. Aí uma outra foto que dá até dor no coração de ver, né? Esse tanto de concreto, de massa aí sendo E olha o desperdiçado. desperdício, exato. Impressionante. Com certeza não houve um bom planejamento aí, né? Se houvesse um planejamento antes da implementação do canteiro, é muito mais fácil da gente identificar, falar, pô, a betoneira vai ficar aqui, deixa eu fazer um negocinho aqui, fazer uma contenção nela aqui, ver se está nivelada, se a carriola vai conseguir chegar até a betoneira sem cair, né? Aí mais uma imagem triste aí falando da gestão de resíduos, né? A gente corta o coração. Corta o coração, resíduo misturado, resíduo isopor com plástico, com resíduos que poderiam ser reaproveitados, né? Que são os resíduos Olha parciais. quantas pedras ali, quanta brita. Se ele tivesse uma organização, não teria sido desperdiçado, né? Aí eu não sei, essa brita ele tá junto, ele tá tem junto com o resíduo, então imagina o cara vem aqui pegar a brita, pega isopor também, bate junto com concreto. Então a gente tentou trazer imagens bem impactantes, né? Que coincidentemente foi ontem numa aula que a gente foi para vocês, para a gente mostrar essa realidade e para vocês fazerem essa autoanálise, né? Tá arriscado aí, Rafa? E aí, a partir tá um pouquinho só, né? Tá um pouquinho. Só um pouquinho arriscado. Alguém vir ali naquele corredor no fundo, tropeçar, ou alguém vai pegar aquela lata de tinta. O que aquela lata está fazendo ali? Eu não sei se é tinta, mas alguém vai pegar aquilo. Foi a pergunta que eu fiz para eles. Eu falei, meu, o que é essa lata? Vocês vão pintar o que aqui? Aí ele olhou assim, não devia estar aí. Eu falei, não devia. Eu falei, na verdade, tem muita coisa que não deveria estar aqui, né? Sim. Uma coisa bem crítica. Vamos ver o que estão falando aqui. Quero ver se alguém fez uma autoanálise, viu se realmente se a obra está assim ou não. O Alisson está falando super legal, tem modelos de checklist bem prático. Sim, a gente tem, Alisson, modelos de checklist. Quem quiser, depois a gente pode mandar, tá? E qual a periodicidade que você aconselha fazer uma inspeção? Aqui o Alisson está perguntando, gente, qual a periodicidade que é legal fazer uma inspeção da NR18? Eu gosto de falar, pelo menos trimestralmente, no mínimo. A gente prestar atenção nisso, ter uma pessoa que seja responsável formalmente por isso, que vai fazer isso, né? Porque trimestralmente a gente está mais sujeito a ter mudanças, né? O Roger, desculpa, o seu nome está completo, acho que é esse, Roger, está dizendo, na minha norma tem um item que fala... A norma? Na minha, a norma tem um item que fala tudo que é 18.1, é uma das coisas que deve se manter a comunicação entre o PCMAT e o PQO. Aí o Roger deu uma dica, né, que uma coisa bem importante é a gente ter o PCMAT, ter o PPRA, né, para quem precisa
ECMAT, que fala dessas condições também de segurança na obra, né? Exato. O PQO dele ainda conta com um cronograma executivo e um programa educativo de 5S. Isso é muito legal. O programa de 5S é uma metodologia já consagrada, né, que a gente consegue trazer para a obra. Capacitação de mestre encarregado transforma a obra. Se você tem um mestre comprometido, essa cena será resolvida em curto tempo. O Roger está falando isso para a gente, exatamente, Roger. E essa conscientização, esse comprometimento... Faz toda a diferença. Mas com certeza existem pessoas assim, mas a gente vê que é uma minoria, né? Então tem que partir, é aquilo que a Ari estava falando, tem que partir da alta direção, né? Conscientização da alta direção, né? Mostrar e entender a importância disso tudo. Legal, o Cleiton está falando, a última pergunta a gente já vai continuar. O Cleiton existe algum case de sucesso referente à capacitação de mestre de obras? Sim, a gente tem, Cleiton, aqui ao longo da nossa implementação, tem treinamentos que a gente sugere, que o próprio PBQPH pede, a gente tem modelos de treinamentos, a gente, como consultor e com a prática do dia a dia, a gente passa alguns treinamentos importantes para a gente conscientizar os colaboradores, exatamente para ter um impacto positivo nisso aí. Agora vamos trazer para vocês, então, alguns exemplos positivos, tá? A gente trouxe aqui para vocês um impacto forte, né, de problemas aqui com a obra. Que dói o coração. E vamos trazer alguns casos positivos que a gente tem aqui. Olha a diferença, né? E enche de orgulho, né? Olha a diferença da gente olhar aquela obra e olhar isso aqui. Não tem nem muito o que comentar, né? Aqui um caso do almoxarifado também, olha que bacana isso. Esse é bem amplo, né? Mas não justifica, né, Rafa? A organização pode ser feita num container, Sim. né? Se você não tem um espaço muito físico na sua obra, você pode alugar um container. Tem clientes que às vezes ele está trabalhando numa obra e ele sabe que a obra do lado é de alguém, não sei, não está sendo utilizada. Aluga esse espaço, né? Às vezes não precisa nem alugar, a pessoa ela cede, né, para você trabalhar aí durante a sua obra. Ou seja, dá para fazer. E uma coisa legal, né, da gente, que com certeza está bem vinculado ao planejamento, quando a gente, voltando um pouquinho falando de planejamento de canteiro, é o planejamento de compras, né, de aquisição da obra também. O planejamento físico vai estar vinculado ali às compras. Então, a gente, se você não tem uma almoxarifada desse tamanho, você vai, ao invés de comprar tudo isso de material, você vai comprando à medida do necessário, né? Para não chegar também caminhões de materiais e falar, pô, eu não tenho onde colocar. Exato. Ai, olha aí, isso brilha meus olhos. Isso, acho que para todo perfeccionista, isso aí é um alívio. É o sonho, né? Não, eu falo que é o ponto de paz, assim, né? Chegar numa obra, você dar de cara com esse tipo de organização é maravilhoso. São coisas simples da gente fazer. Aqui é uma estrutura metálica, mas a gente com certeza consegue fazer isso tranquilamente com madeira. Se a gente pegar sobra, né? Pegar até os próprios colaboradores já tem uma experiência aí com manejo de madeira. Passa o próximo slide, deixa eu ver se é esse. Não. Aqui, então, um exemplo bacana também do armazenamento, né? Então, a gente vê aqui que está em cima do pallet, não está em contato com o solo, evita a umidade aqui no gesso. Outro exemplo aqui de cerâmica, né? De revestimento cerâmico, tudo bem organizadinho. Olha como é mais gostoso, mais prazeroso a gente olhar para isso. E como melhora a produtividade também, né? Imagina a empresa está com essa pilha de revestimento cerâmico atrás de uma outra pilha com entulho no chão, com um cano jogado no chão, equipamento, até ele pegar isso aí, imagina o tempo que ele vai perder, né? Exato. Olha isso! Aqui isso aqui parece que é uma escola. Que esse cliente teve. Parece que é uma escola, né? Mas não é uma obra. Então, olha que bacana, um negócio super simples de fazer,
fazer as plaquinhas, os colaboradores que fizeram, viu, Rafa? Nessa empresa, todo o serviço de carpintaria foi tudo sobra de material de outras obras e os próprios colaboradores que fizeram. Nessa obra eu não fotografei, mas eles chegaram a fazer até um bicicleteiro para eles guardar. Não, ficou assim, essa obra ficou sensacional. Então, gente, não é difícil, né? Inclusive, o auditor tirou fotos da obra toda e ele fala que ele utiliza como modelo quando ele vai em alguma obra, ele encontra alguma coisa mais crítica. Legal. A gente tem modelos, né? Se quem precisar de modelo, fala, ali, Rafa, como que eu faço para armazenar isso? Como que eu faço para organizar esse ponto que eu estou meio com dúvida? Se vocês precisarem, manda um videozinho para a gente como é que está a obra de vocês. Sim. E a gente dá os nossos palpites, nossas sugestões para vocês melhorarem. Pode ser que vocês estejam identificando situações que vocês não saibam como lidar, e a gente aqui tem que falar de uma forma mais geral, né? Mas fala, a gente está aberto a isso, né? Estamos aqui para ajudar vocês. Olha isso. Olha esse refeitório. Imagina o pessoal que vai almoçar, né? Que vai comer, sentar nisso aqui, sentar nesse refeitório, nessa mesinha limpa. E imagina o pessoal lá naquelas outras... Nesse dia, na hora que eu fui, não tinha ainda, mas eles compraram aquela toalha de plástico, colocaram dispositivos para detergente, buchinha, toda a condição possível, né? Eu falei, legal, uma cozinha limpa, igual da sua casa, né? O que precisa na sua casa? A gente tem um preconceito muito grande, né? Com obra, já vem uma imagem de um negócio sujo, bagunçado. Exato. É igual borracharia, né? Quando a gente pensa em borracharia, já pensa o chão sujo, parede, o mecânico sujo. Mas a gente vê que tem várias que tem possibilidade de não ser assim, né? Olha isso. Olha que bacana. Eu tenho um orgulho quando eu vejo essas fotos. Imagina para o seu colaborador ele chegar nisso e poder sentar no banco com a roupa limpa, depois ele tomar o banho dele, sentar no banco. Exato. Essa primeira foto, esse armário, eles fizeram por conta própria para guardar as botinas, para não deixar no armário de ferro, para não misturar com mochila, com a bolsa, partiu deles. Olha a importância que tem de mostrar para ele o quanto eles são importantes. O quanto nós queremos dar uma condição de vida no trabalho melhor para eles. Eles pegam, começam a ter valor agregado e eles mesmos começam a se movimentar entre eles. Foi maravilhoso fazer essa obra. E é muito claro exatamente aquilo que o Roger falou, que é do engajamento, né? Como eles passam a lidar melhor com as situações, a querer cuidar do ambiente de trabalho, a ele querer manter isso aí limpo. Às vezes o próprio pessoal fala, não, então vamos criar uma rotina aqui, cada dia um varre aqui. Eles lavam. Isso é muito legal. Nessa empresa é legal exatamente isso. Cada dia tem uma escalinha. Cada dia um lava a cozinha, todos os dias é limpo. E o banheiro também. Cada dia, o banheiro nessa obra específica é um pouco maior. Então são 2 pessoas, mas a cozinha eles jogam água todos os dias. É uma delícia chegar nessa obra. É muito fácil, né? Muito fácil implementar isso. A gente trazer para o pessoal os benefícios que eles vão ter e implementar entre eles mesmo, deixar eles decidirem isso aí. É muito bacana. Por isso é importante, pessoal, o treinamento, né? A gente vê clientes que na hora de passar o treinamento, simplesmente preenche a folha, brinca de falar alguma coisa, mas não mostra de fato a importância de cada item. Então, quando você quando você dá um treinamento de qualidade, eles entendem o que você quer, eles entendem o que você precisa e eles fazem, eles abraçam a causa. Isso. Então, a gente passou aqui, tentou passar um pouquinho para vocês de uma forma mais geral. Infelizmente, em 1 hora a gente não consegue falar de tudo que a gente gostaria, né? A gente poderia ficar a tarde toda falando. Quem quiser que a gente continue esse assunto, manda no chat e a gente planeja um outro webinar. Sim, e quem falar assim, é muito top isso aí, essa realidade é muito diferente da minha, eu não consigo. Entre em contato com a gente e fala, a minha situação é essa, como que eu consigo no meu dia a dia implementar isso se eu não tenho um almoxarifado desse tamanho, se eu não tenho uma equipe envolvida, isso tudo a gente consegue ajudar vocês. A gente tem experiência suficiente para ajudá-los, né, Rafa?
Então, para fechar aqui a nossa apresentação, já deu 1 hora, né, certinho. A gente chega à conclusão que, para um bom funcionamento da obra, é fundamental que o canteiro esteja organizado. Imagino que tenha ficado claro, né, para vocês isso. A importância. Com esses exemplos que a gente passou. De novo, se ainda tiver alguma dúvida, a gente está aberto a tirar essas dúvidas de vocês, esclarecer isso. E lembrando, desorganização é igual perda de materiais e perda de tempo e, consequentemente, a diminuição do lucro. Ninguém quer isso, né? Ninguém quer. Pelo amor de Imagina. Deus. Lucro é imprescindível. Então, diminuir o lucro por conta de desorganização faz muito sentido. E é muito né? mais fácil a gente atuar preventivamente, né? A gente ter uma organização, um planejamento antes de começar a obra, ou se você já começou a sua obra, começar a partir de agora um planejamento, sentar, como a gente falou, né? Sentar, desde o início, né? Sair um pouco da correria, parar, sentar, ver o que a gente consegue planejar, o que a gente consegue melhorar, exatamente porque a gente sabe que isso está diretamente ligado aos lucros da empresa, né? Exato. Seja pelo atraso da obra, seja pela perda de material. É colaborador, né? Às Exatamente. vezes, numa obra desorganizada, pode acontecer acidentes de trabalho, então você vai perdendo um colaborador, então você perde a produtividade. Ou tem que pagar uma indenização, ou o seu nome vai ficar associado a um atraso de obra, né? Faz muito sentido, né? Exatamente. Por conta de uma coisa tão básica e quando começa a fazer é prazeroso. Uhum. É muito bom chegar num canteiro de obras onde está tudo organizado, tudo muito limpo. Legal. Tem o pessoal falando aqui com a gente, vamos ver o que estão falando. Bom, o Carlos está falando, gostei dessa foto, tudo muito bonito, mas quando tem espaço para nós que estamos começando a certificação, fica desafiador, mas sabemos que faz parte. Muito obrigado pela explanação. Carlos, não sei se o Carlos já é cliente nosso, eu não sei, mas Carlos, a gente está disposto a ajudar vocês com isso, tá? Então, como a gente falou, a gente traz experiência de alguns clientes que a gente já passou, de casos que a gente já teve aqui na empresa, que começaram exatamente como você. Carlos é meu cliente, queridíssimo. Não sei por onde começar. E você está em muito boas mãos, viu, Carlos? Porque essa moça é fera nisso. A gente vai ajeitar com certeza tudo. Ajudar. Então, um canteiro na sua obra, assim, de dar orgulho, você vai ver. Daiana Souza pedindo, queria o checklist, né? Eu imagino que seja o checklist da INR18. Manda um e-mail para a gente, Daiana, pode responder nesse e-mail da inscrição mesmo, pode mandar para a gente que a gente te manda. Quem quiser também esse checklist, fala com a gente que a gente pode passar, imagino, né? Tibério perguntando do material, a gente vai enviar por e-mail, tá? Essa apresentação. O que vocês acharam do material? Vocês gostaram? Gostaram? A gente quer um feedback também, porque a ideia é a gente trazer, a gente sabe que tem bastante dúvida, né, na construção civil, então a ideia é a gente trazer com mais frequência esses bate-papos aqui, para a gente tirar dúvidas. É legal se vocês puderem dar sugestões aqui para a gente, para próximos webinars, né, para a gente fazer próximos temas que vocês gostariam que a gente debatesse um pouquinho aqui, passasse para vocês com muito carinho. a experiência. Anderson, já trabalhei em organizada e o próprio pessoal mantém a ordem quando a diretoria passa uma boa impressão de preocupação com todos. Que a gente falou, né? Exatamente. Parte lá de cima. O Anderson, só reforçando o que a gente falou aqui para não parecer que daqui da empresa é fácil, o Anderson está trazendo uma experiência prática que ele já teve com isso, né? Daiana gostou do papo, bacana, Daiana, para a gente foi bem legal também a gente passar um pouquinho da experiência para vocês. Roger, uma das coisas muito bacanas é um manual de canteiro bem formatado, simples. Exatamente, Roger, a gente pode trazer, a partir do momento que dá certo, a gente consegue trazer experiências disso, pode ser em forma do manual, pode ser em forma de projetos que já tenham dado certo, a gente vai trazendo para as outras obras, né? A partir do momento que a gente implementa, fica muito mais fácil de continuar implementando. E eu reforço, é muito gostoso trabalhar nessa área, muito gostoso essa organização de canteiro.
O Roger já tá PhD nesse assunto, já está falando até de usar o PDCA. Né? O PDCA é bem Parabéns bacana, pelo empenho, exatamente. O PDCA, pessoal, para quem conhece, é uma metodologia de autoanálise, né? Então, a gente tem o planejamento, as ações e a checagem dessas análises, e é um movimento contínuo que a gente não tem, recorrentemente, a gente vai fazendo revisões do nosso sistema e trazendo melhorias. Muito bom. Alisson, legal, boa tarde para você também, depois a gente mantém o contato. Luz também, Luz perguntando do checklist, manda um e-mail para a gente que a gente manda, tá bom? Legal, pessoal, tô vendo que de uma forma geral vocês gostaram, né? Acho que foi um bate-papo legal, a gente pôde trazer um pouquinho da experiência, espero que tenha sido proveitoso para vocês. E a gente, quem tiver dúvidas ainda, né? Quem quiser dicas específicas, quem precisar trazer a situação para a gente ajudar vocês a resolverem, podem entrar em contato com a gente por e-mail, esse mesmo e-mail que vocês receberam a confirmação, né, da inscrição, que a gente ajuda na medida do possível. Né? Tamires, estou vendo aqui que você disse que gostou e quer que a gente fala mais. Eu e o Rafa, a gente vai preparar, então, um material um pouco mais abrangente, né, Rafa? Acho que talvez algum tópico, se você puder depois, se você quiser algum tópico mais específico, manda para a gente, que a gente vai preparar com todo carinho. Podemos trazer algumas metodologias, né? 5S, PDCA. Nossa, esse tema dá para a gente falar várias vezes, né? E é tão importante. E eu fiquei super feliz de ver o feedback do pessoal. Luz, sugerindo aqui um tema mais estratégico, também falando de Lean Construction, bem bacana. Legal. Também, a gente pode desenvolver. Vão surgir bastante temas, né? Vocês estão com o e-mail cadastrado, com certeza vocês vão recebendo esses temas e estamos abertos às sugestões, né, por esse e-mail. A gente precisa... É muito bom estar com vocês. A gente precisa encerrar, infelizmente, por causa do tempo, né? Não ficar um treinamento muito extenso. A gente agradece a participação de todo mundo. E devemos nos falar mais, a gente vai fazer com mais frequência. Vamos mandar o material para vocês, o checklist, manda o e-mail, tudo que vocês precisarem, a gente está aqui para ajudar vocês. Legal, pessoal. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.